Glória a Jesus. Por favor, abra comigo sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 26. Livro do Gênesis, capítulo de número 26. Enquanto você encontra o texto, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de poder estar com vocês aqui, vendo o que o Senhor tem feito, e eu creio que ainda muito breve, assim como está, ficará ainda mais pequeno aquilo que Deus tem para fazer entre vocês aqui. Você crê nisso? Amém? Glória a Jesus. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Clayton, da sua esposa, que estão à frente desse trabalho, que Deus possa abençoá-los. Gratidão também pela vida do pastor Ronaldo e da pastora Jordana, que Deus possa abençoá-los, como é especial poder servi-los hoje aqui. Já entro no texto. Deixa eu perguntar uma coisa, tem alguém solteiro aqui? Solteiro? Misericórdia. É por isso que eu vi vocês tão tristes. Deixa eu contar uma coisa para vocês morrerem de inveja. Esse mês eu completei 1 ano de casado. Fiquei observando quem não aplaudiu, morrendo de inveja. Misericórdia. Tá aqui minha esposa, faz assim com a sua mão. Juliana, presente de Deus para minha vida. O que vocês veem aqui é um reflexo daqui. Glória a Deus. Ela é carioca. Tem algum carioca aqui? E eu sou goiano. Tem goiano? Só 2. Tô com medo agora. Queridos, nós estamos ali em Goiânia servindo a Deus na Family Church. Nosso pastor, pastor Mac Anderson, traga um abraço do nosso pastor para vocês. Nós também estamos vivendo algo extraordinário ali. São 4 anos de igreja e hoje nós estamos com 15.000 pessoas ali. São 6 celebrações no domingo. E quando estiver em Goiânia, nos faça uma visita. Amém? Vamos ao texto, livro do Gênesis, capítulo 26. Nós vamos começar lendo versículos 1 e 2. Gênesis 26, versículos 1 e 2. Olha o que diz o texto. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Ainda leremos versículo 16 a seguir do mesmo capítulo. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, aonde armou as suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque. Em seguida os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaque chamou de Sitna. Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outros mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele.
de modo que Isaque o chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Eu pensei que você ia dar glória a Deus nisso aqui. Olha só, por que o último poço chama Reobote? Porque finalmente o Senhor criou espaço. O Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Sabe de uma coisa? Enquanto você resiste à perseguição, Deus está estendendo o ambiente da prosperidade. Enquanto você resiste o peso da dor, Deus está estendendo o ambiente da prosperidade. Não existe perseguição que pare o propósito de Deus para a sua história. Se Ele disse vai ter expansão, não existe homens que sejam capazes de cauterizar aquilo que o Senhor tem para fazer. Você crê nisso? Amém? Eu quero falar com vocês nessa noite em alguns minutos sobre o milagre daqueles que não desistem. Existe um milagre para quem não desiste. Gênesis 26, a partir do primeiro versículo, nos mostra uma realidade de um homem chamado Isaque. Isaque faz parte daqueles que são chamados os patriarcas. Isaque vem da descendência de Abraão. Gênesis capítulo 11 nos mostra a dificuldade da origem de Isaque, porque a sua mãe era estéril. Capítulo de número 12, Deus dá uma ordem ao seu pai Abrão, para que saísse da região de Ur dos Caldeus e se dirigisse a um lugar que ele lhe mostraria. Diga comigo: Deus vai mostrar. Essa é a palavra que Abraão tem quando ele sai. Eu vou mostrar. É interessante porque a mesma realidade presente aqui no primeiro versículo do capítulo 26 é a história de Abraão sendo relembrada. Deus também diz para Isaque, só que diferentemente da ordem que Deus estabelece para Abraão no capítulo 12 de Gênesis, a ordem para Isaque aqui é: não desça ao Egito. Ou seja, fica nesse lugar, porque é aqui que você vai ser abençoado. Fica nesse lugar, porque é aqui que haverá crescimento. Fica nesse lugar, porque é aqui que a parte da herança ou da promessa que está estabelecida desde Abraão chegará para você. Sabe o que é interessante? É que uma última geografia que é mostrada no capítulo 26 de Gênesis é a geografia que Abraão também vai chegar. Berseba é uma geografia final da vida de Isaque, dentro da perspectiva do capítulo 26 de Gênesis. Sabe de uma coisa? Quando Deus mandou Abraão sair de Ur dos Caldeus, o primeiro lugar de chegada que Abraão chegou como destino daquilo que Deus tinha colocado no mapa, também foi esse ambiente chamado Berseba. Só que existe algo muito contraditório. Por quê? Ur dos Caldeus é um ambiente que era irrigado por dois rios, Tigre e Eufrates. Berseba, que é a primeira chegada de Abrão como parte da promessa que Deus havia estabelecido, era um ambiente seco. Como assim? O Senhor me tira de um lugar de fonte para me levar para um local deserto? Pois é porque fonte não está correlacionado a ambiente, está relacionado à voz que me levou para lá. Fonte não está relacionado àquilo que eu espero ou às minhas expectativas. A verdadeira fonte é aquela que me fundamenta para que eu consiga me mover diante do que Deus estabeleceu. Então, saiba de uma coisa: quando Deus te move de um lugar, mesmo que você seja movido e arrancado de lá, e você olhe e seja somente deserto, Deus está dizendo: mais importante é a voz que está te movimentando, mais importante é a voz que está
te movimentando. Mais importante é a voz que está te movimentando. Eu vou falar isso aqui até alguém receber essa palavra. Mais importante é a voz que está te movimentando. Porque nós queremos a bênção, mas nós não queremos o caminho. Nós queremos a conquista, mas nós não queremos o processo. Nós queremos aquilo que Deus tem, mas nós não queremos pagar o preço. A verdade é que para todo propósito que Deus estabelece, Ele sempre vai me colocar em movimento a algo que não combina com a minha realidade. Não, eu ouvi uma palavra há 10 anos atrás e não combina onde eu estou hoje. É claro que não, você está no meio do processo. É claro que não, Deus está te movimentando aonde você vai chegar. É por isso que o texto de Gênesis 26 começa dizendo: e havia fome naquela terra. Diga comigo, fome. Sabe de uma coisa? Nós rejeitamos os dias difíceis da nossa vida, mas são justamente os dias mais difíceis da nossa vida que nos leva aonde Deus quer que estejamos. Sabe de uma coisa, Isaac? A fome chegou, pois é, não foi para te matar, foi para te empurrar para o meu propósito. Isaac, a verdade é que muitas vezes, se nós não tivermos alguns ambientes de escassez dentro do nosso contexto, nós não chegamos no ambiente que nós precisamos estar. Existe uma diferença entre o ambiente que você quer estar e o ambiente que Deus quer que você esteja. Diz o texto: havia fome. Diga comigo, fome. Isaac está atravessando o período da fome. Hoje, se nós falamos que alguém está passando pelo período da fome, logo nós pensamos que é um problema de desigualdade social. Mas todas as vezes que você vê a expressão fome no Antigo Testamento, diz respeito a um momento que a terra não quer mais produzir. Opa! Isso aqui muda tudo. Porque o que o texto está dizendo é: a terra está dizendo não para Isaac. A terra está dizendo não para Isaac. Já percebeu? Aquelas fases da vida que nós somos colocados e parece que nada que fazemos muda a realidade que estamos? Já percebeu aqueles ambientes que nós somos levados e parece que nada que trabalhamos, que depositamos o nosso esforço, resolve? Mas tem uma coisa que muda tudo no texto, é que o autor vai ser muito enfático em dizer que havia fome como nos tempos de Abraão. Não é só Isaac que vai passar, Abraão também passou. Sabe de uma coisa? Se você olha para o texto bíblico, você percebe que muitas pessoas foram qualificadas e colocadas nesse ambiente ou nesse período que a terra disse não. Nos dias de Elimeleque e Noemi, Belém também passou por esse período de fome. Nos dias de Eliseu, Samaria também passou. Nos tempos de José, os países vizinhos do Egito também passaram. Quer ver uma coisa que você vai dar glória a Deus? Olha aqui: havia fome no período de Isaac, assim como houve fome no período de Abraão, assim como houve fome no período de Elimeleque e Noemi, assim como houve fome nos tempos de Eliseu, assim como houve fome nos dias também de José. Mas tem uma coisa: aqueles que não ligavam para o que o contexto estava dizendo e permaneciam caminhando com a voz de Deus. Não. A terra gritou: a gente não dá fruto. Pois é, mas tem uma coisa: para quem está se movendo por uma palavra, a terra grita não, mas o céu está bradando: vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Eu preciso liberar uma palavra para alguém. Talvez você esteja olhando e dizendo: é escassez e sequidão. Mas Deus está dizendo: enquanto a terra está gritando não, eu estou bradando sim, 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 sim. Vai pensar em parar agora? Vai pensar em desistir agora, Isaac?
Eu estou dizendo para você que a fome é como nos dias de Abraão. O que é isso? Assim como um dia alguém venceu, você também vai vencer. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que esteja vivendo a pior fase da sua vida e está pensando em parar. Há uma resposta do céu para você. Você se lembra de 10 anos atrás? De quem foi que sustentou você? É mais um período de fome como ocorreu com Abraão. É mais um período de fome como ocorreu com José. É como mais um período de fome que você enfrentou. É como mais um dia de batalha que você já enfrentou na sua vida. Não vai te destruir. Não vai te destruir. Você não está autorizado a parar, Isaac, porque existe uma palavra de Deus dizendo para aqueles que continuam: tem crescimento. Tem crescimento. É fome. E o texto diz: é fome terrível. Aí no mesmo paralelo que o texto vai falando sobre a fome, o texto dá um indicativo. Deus vai falar uma promessa. É por isso que Deus diz: não desça ao Egito. Porque diferente de Abraão que desceu, Isaac, você não pode descer ao Egito. Não, pera. Vamos recalcular. Eu estou em um ambiente que a terra está dizendo não. Eu estou vendo todos os dias alguém passar na porta da minha tenda e descer para o Egito, porque lá a terra está dizendo sim para todo mundo. Calma, fica. Você não pode sair do lugar que Deus te coloca, porque o lugar que Ele te coloca é exatamente aonde Ele está querendo preparar você. Isaac, eu sei que é muito difícil continuar, mas continua. Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos pegar o óbvio e trazer como verdade. Quer ver uma coisa? O período é de fome, isso é óbvio. O casamento vai dar errado, isso é o óbvio. As métricas estão dizendo que a empresa vai falir, isso é o óbvio. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos trocar o óbvio pela promessa? Não. Vamos trocar o óbvio pela promessa. Vamos trocar o óbvio pela promessa. Porque o óbvio é aquilo que o homem está gritando, a promessa é aquilo que Deus falou. É por isso que Deus está dizendo: Isaac, não desça para o Egito, porque você não pode trocar a promessa pelo óbvio que está diante de você. Eu gosto de um autor comentando Gênesis 26, que ele diz o seguinte: o lugar mais seguro do mundo é estar dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar em que sua graça nos deixe de prover o que necessitamos. E você pensando em abrir mão de tudo, e você pensando em desistir daquilo que Deus falou para você, o lugar mais seguro para você estar não é na obviedade que o mundo está gritando, mas é você estar no centro da vontade que Deus está dizendo para você. Levante suas mãos para os céus. Eu sei que está difícil demais. Eu sei que você está pensando em abandonar a liderança, em abandonar o ministério, em abandonar a família, em desistir do negócio. Mas Deus está dizendo: existe alguma escassez que eu te coloco, que é para você estar justamente no centro da minha vontade. Permanece, Isaac. Quer ver como um discurso de alguém que entende o projeto de Deus é diferente? Quem é incrédulo olha para as circunstâncias e pergunta: como eu posso sair desse ambiente ou dessa situação? Mas aqueles que têm fé, na voz que ouviu, sempre vai perguntar: o que Deus quer me ensinar nessa situação? Tem fome? Esse é o contexto? É a terra dizendo não? Isaac pensou em descer. Isaac pensou em quê?
Sabe de uma coisa? Você não pode tomar decisões movidas pelas circunstâncias do tempo que você está vivendo. Todas as vezes que alguém toma decisões por conta das circunstâncias que vive, está indo em direção contrária àquilo que Deus quer para a própria história. Não tome decisões precipitadas. Decisões precipitadas podem gerar grandes tragédias na sua vida. Respira, alinhe o seu coração ao projeto e calma. Deus está dizendo para Isaac não fazer o quê? Para não fazer o quê? Pois é, sabe que o próprio pai de Isaac, Abraão, um dia decidiu desobedecer a ordem de Deus e desceu para o Egito. E sabe o que aconteceu? Quando ele desce para o Egito, ele encontra Agar. Quando ele encontra Agar, ele se deita. Quando ele se deita, vem Ismael, que hoje vem a descendência daqueles que são inimigos de Israel. Um outro homem, chamado Abimeleque, no tempo da fome, também resolveu deixar Belém. E quando ele resolveu deixar Belém, teve uma enfermidade e morreu. Eu tenho uma notícia para você que talvez está olhando para a circunstância e esteja pensando: é hora de sair daqui, porque o tempo está dizendo não. Qual que é a resposta? A resposta é o versículo de número 2. O Senhor apareceu a Isaac e disse: eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu estarei com você. E eu te abençoarei. Sabe de uma coisa? No tempo que Isaac poderia tomar uma decisão precipitada, Deus decidiu descer e dizer uma coisa: todas as vezes que você pensar em tomar uma decisão precipitada, se lembre de 3 coisas sobre o tempo da provação. Primeiro, eu estarei contigo, eu não vou te abandonar. Segundo, eu vou te abençoar. Não são as circunstâncias que te fazem, é a bênção que te persegue. E terceiro, haverá uma descendência abundante para você, Isaac. O que é isso? As minhas mãos estarão sobre a sua casa, as minhas mãos estarão sobre a sua família, as minhas mãos estarão sobre a sua descendência. Não desça ao Egito. Não, por que eu não posso descer? Jacó vai ouvir um sim para descer para o Egito. José vai ouvir um sim para descer para o Egito. Por que só eu não posso descer lá? Porque você não pode basear a sua vida se comparando a ninguém. O projeto é para você, Isaac. Olha Jesus pegando alguém aqui. Não, mas é porque o ambiente para Jacó, o ambiente para José é de bênção. Pois é, mas o ambiente que é bênção para Jacó e que é bênção para José não é bênção para você. Permanece lá. Não, mas é porque eu estou vendo alguém prosperar lá. Pois é, mas Deus quer te prosperar aí. É porque eu estou vendo alguém crescer lá, mas o que Deus tem para você é aí. Sabe de uma coisa? Mesmo que sejam bons destinos, se forem percorridos em desobediência, se tornarão maldição para a sua história. Agora muda tudo. Mas mesmo que sejam ambientes de escassez, permanecido sobre a voz de Deus, será uma fonte inesgotável. Para onde que Deus está dizendo que Isaac não pode ir? Para onde? Egito. Quer uma curiosidade? Todas as vezes que você vê a Bíblia citando aquilo que o Egito gera, sempre correlaciona a algo que nasce do chão. Pepino, alho, melão, tudo é aqui, ó. Vai dar glória a Deus? Mas todas as vezes que a Bíblia vai citar
aquilo que é gerado em Israel não é aqui, é aqui. Uva, tâmara, uva, tâmara. Sabe o que Deus está dizendo? Por que você está querendo retroceder pensando pequeno demais? Porque o que eu tenho para você não está aqui, está aqui, não está aqui, está aqui, não está aqui, está aqui. É por isso que Ele não permite você sair. Para de pensar pequeno, Isaac. Para. O texto vai me mostrar que logo em sequência a isso, Isaac vai falhar. Ele vai cometer a mesma mentira que o seu pai cometeu em relação à sua esposa. Às vezes algumas pessoas olham para esse texto e perguntam: mas por quê? Como pode alguém que falhou cair e mesmo assim Deus fazer algo? É simples. Porque antes de Cristo, todo referencial falhava. Mas depois de Cristo, fora dele, não há mais nenhum referencial perfeito, é só Ele. É por isso que eu não me assusto quando as mídias mostram grandes nomes que caíram, que mudaram as suas rotas. É por isso que isso também não deveria nos assustar. Eu já vi pessoas dizendo: por causa da queda de fulano, eu desacredito agora em homens sérios. O problema é o referencial. É porque muitas vezes nós estamos colocando como referência para dentro da nossa casa, não é Cristo, são pessoas. É por isso que você idolatra aquele cantor, mas você tem dificuldade de construir uma adoração verdadeira a Ele. Você pensou que eu ia vir pregar só bênção para você hoje, né? Calma. É por isso que muitas vezes nós temos a capacidade de idolatrar certos nomes globais que estão nos top trends do gospel, mas temos dificuldade de celebrar aqueles que Deus coloca para nos pastorear e nos liderar. Século 21 é o século da geração pastoreada por youtubers e influencers, que nunca se assentaram em um seminário como Carisma para aprenderem de Bíblia e de teologia e querem ensinar nas redes sociais, com todo qualquer lixo e você engolindo. E quando é para estar num culto de quarta como esse, não vai, porque está no sofá. Como é para estar em um culto de domingo, não está no sofá. É uma geração que mudou o referencial. Seu referencial não é Isaac, seu referencial é Jesus. Sabe qual é o problema? Quando a igreja muda o referencial, para todos aqueles que caem, aponta o dedo: caiu, não é possível. Enquanto se o nosso referencial fosse Cristo, nós não apontaríamos o dedo, nós estenderíamos as mãos para levantar. É por isso que a graça está presente de uma maneira extraordinária aqui. Eu disse isso para vocês. Quem me ouve mais 10 minutos? Amém? 10, 20, 30, 40, vai dar certo. Olha aqui. Eu disse para vocês no início da mensagem que o período era de fome e Deus disse: permanece aí. Só que o período de fome aqui é a terra dizendo não. É a terra dizendo o quê? Vai, fala mais forte. É a terra dizendo o quê? Se a terra está dizendo não, você vai plantar? Seja sincero. Qualquer agrônomo diante de uma circunstância diria nessa circunstância: não investe, aí vai dar ruim, não vai dar certo. Mas olha o versículo de número 12. Naquele ano, quando Isaac decidiu semear, ele colheu 100 vezes mais do que havia. Deus disse: fica, Isaac. Mas o texto me mostra que Isaac fica e semeia.
Tem gente que acha que obediência é meio obediência. Eu até fico, mas semear, não. O que é isso? Eu até fico, mas eu vou parar. Eu até fico, mas eu não prego mais. Eu até fico, mas eu não vou liderar mais. Eu até fico, mas eu não vou ser mais voluntário. Por quê? Porque tudo está difícil demais. Aí diz o texto que Isaac fica e semeia. Porque sabe de uma coisa? Isaac pensou: eu vou esquecer das más notícias que estão chegando no meu ouvido, e eu só vou me lembrar da última palavra que Deus disse: eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Deus está dizendo para alguém aqui: esqueça as más notícias e se lembre da última palavra que Deus te falou. Meu Deus, o Senhor está dizendo: está tudo de pé, não para. Ah, você tem orado: Senhor, tu não fala mais comigo, Senhor, eu não ouço mais a sua voz. Mas os céus decidiu descer aqui e falar para você através dessa palavra. Não é que eu preciso falar de novo. Se fosse um homem, precisaria repetidamente, mas eu sou Deus. Eu falei uma vez, eu não mudo a minha palavra. Sabe de uma coisa? Isaac semeou, e claro, teve alguém ali com inveja, criticando. É isso que diz o texto: os filisteus o invejaram. Alguém olha e diz: Isaac, peraí, a terra está dizendo não, rapaz. Como que você plantou e ainda colheu 100 vezes mais? Qual que é o segredo? O segredo é a promessa. O segredo é a palavra. O segredo é que eu ouvi coisas que você não ouviu. Diga comigo: Isaac cresceu. O texto diz que Isaac vai crescendo e prosperando, crescendo e prosperando, crescendo e prosperando. De repente, alguns começam a invejar Isaac. Quer saber de uma coisa? Você não quer ser criticado? Não construa e não faça nada. Mas sabe uma verdade? Se Davi fosse dar ouvidos para as críticas, talvez até hoje Golias ainda estaria de pé. Porque as críticas muitas vezes vêm como para cauterizar a nossa consciência do propósito que Deus está me levantando. Sabe o que todo crescimento vai trazer? Todo crescimento trará inveja e acusação. Agora a minha pergunta para você é simples: você está preparado para a inveja ou você é sensível demais? Se você não está preparado, pare agora, porque todos que estão crescendo sempre são criticados. Sabe o que é mais assustador? É que o texto me mostra que Isaac vai reabrir poços que o seu pai havia aberto e que estavam entulhados. Isaac está em um ambiente de deserto. O texto diz que por causa da inveja, quando os pastores vão abrindo os poços e encontrando água, os filisteus vêm atrás entulhando. Ele vai abrindo e os filisteus entulhando. O que é isso? Isaac está crescendo, Isaac está prosperando, mas a inveja está ali. E sabe o que mais me assusta? É que esses filisteus que estão vendo Isaac crescer e prosperar são os mesmos que viram Isaac estar na terra quando a terra estava dizendo não. Foram os mesmos que viram Isaac plantando quando o tempo era de fome. Foram os mesmos que desacreditaram dele. Sabe, aquele tipo de gente que não viu o seu esforço
durante 5 anos dentro de uma universidade, usando só um sapato no pé, pagando o preço para você estar onde está, e hoje se levantam como críticos. Foi tanta inveja que vão entulhar aquilo que é poço de herança para Isaac. Diga herança, diga herança. Sabe de uma coisa? Vocês podem até entulhar, mas o que é meu vocês não tiram. Vocês podem até me perseguir, mas o que é meu vocês não tiram. Porque aquilo que Deus tem para mim, para a sua história, não tem inveja que para o projeto, não tem crítica que muda. Por quê? Vão tentar tirar o poço, mas não tira a minha força de vontade. Vão tentar tirar o poço, mas não tira a palavra. Caminho para o fim. Mas olha só, o texto diz que de repente Elimeleque chega para Isaac e diz: Isaac, o negócio é o seguinte, você está tão grande que não te cabe mais aqui, vaza. Abre um parêntese. A palavra que Deus disse para Isaac foi: não desça ao. Então Isaac não vai sair dali, porque um homem falou para ele sair. Aí sabe o que o texto diz? Eu gosto demais disso aqui. Que ele sai do centro de Gerar e vai para um vale. Algumas vezes, para que a sua obediência seja aplicada, você vai precisar sair do centro e fazer tenda no vale. Ainda que você esteja no vale, diz o Senhor, espere eu mandar você sair dali. Entulharam os poços. Você acha que Isaac vai parar? É claro que não. Enquanto estão entulhando, Isaac está abrindo um novo poço. Enquanto os poços estão sendo entulhados, Isaac não para. Posso dizer uma coisa? Não é porque tentaram parar o projeto de Deus na sua história que agora você vai desistir e vai abandonar tudo. Não é porque entulharam os primeiros poços, Isaac, que você vai parar aí. Continua abrindo novos poços. Continua abrindo novos poços. Assim diz o Senhor: não pare de sonhar. Assim diz o Senhor: não pare de projetar. Não é porque você se frustrou naquele relacionamento que você vai fracassar. Não é porque não deu certo no passado que agora não vai dar mais certo. Continua. Olha aqui. O texto diz que Isaac vai abrindo. Ele abre 2 poços. Quantos poços? E eles entulham. Mas no terceiro, quando ele abre, sai uma fonte de água. E aí dizem: vamos chamar esse poço de Reobote, porque Deus expandiu. Você percebeu? Abriu um, entulhou. Abriu o outro, entulhou. No terceiro, ninguém entulha, porque aquilo que Deus tem como projeto para você, ninguém vai paralisar a fonte que vai fluir daí. Ninguém vai paralisar a fonte que vai fluir daí. Escuta, Deus disse: Isaac, não vai descer, não vai sair, não vai descer, não vai sair. Sabe quando que Deus fala para Isaac sair? Quando o terceiro poço flui água e ninguém vai lá entulhar. Você achou que Deus ia deixar você acabar dessa maneira? Você achou que o projeto de Deus ia acabar dessa forma? Não, não, não. Aonde Isaac vai, ele vai cavando poços. Sabe por quê? Porque não é a geografia que vai fazer você, é você que vai fazer o lugar aonde você está acessando. Fique de pé. Há um detalhe extraordinário nesse texto.
é que enquanto Isaac enfrentava a fome, enquanto Isaac enfrentava as batalhas, Deus está em silêncio. Deus só vai falar com Isaac quando a fonte flui. Porque muitas vezes Deus se cala no meio do processo, para mostrar que todas as vozes precisam ser silenciadas, e apenas aquilo que Ele disse no início deve ser ouvido. Eu te mostrei que constantemente os filisteus entulharam os poços que Isaac abria. Isaac estava em busca de uma fonte. Fica comigo. Projeta por gentileza para mim, se possível, Gênesis, capítulo de número 29. Versículo de número 2. Eu estou te mostrando que o trabalho de Isaac era abrir poços para uma fonte. Da mesma maneira, também foi o trabalho de Jacó. Diz o texto que um dia Jacó estava olhando ao seu redor e viu um poço no campo com 3 ovelhas deitadas. Por quê? Porque os rebanhos precisavam de uma fonte para beber. E você muito bem sabe que sem beber ou se hidratar, qualquer espécie viva não sobrevive. Mas diz o texto que o poço, ele era tapado por uma grande. Agora projeta o versículo de número 10. Versículo de número 10. Me ajuda. 10, 9. Isso. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, se aproximou, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas. Parece que eu lembro de alguém que um dia também estava colocado em um ambiente que tinha uma pedra. Maria chegou ali e falou: eu vim visitar ele, mas tem uma pedra. Mas quando ela chegou, a pedra estava removida. E aquele que saiu foi o que bradou em João 4: a fonte que eu tenho para todos aqueles que se convertem e se prostram é uma fonte inesgotável. Levante suas mãos para os céus. Que as boas bênçãos do Senhor estejam sobre você e sua casa. Que os projetos de Deus que você tem projetado e pensou em desistir, que você saia daqui entendendo que não vai parar em você. Que você saia daqui caminhando diferente. Que você saia daqui se movendo diferente. Você não vai desistir do poço porque te invejaram. Você não vai desistir do poço porque te caluniaram. Você não vai desistir da promessa porque te desonraram. Existe alguém que estabeleceu o projeto, e esse alguém que estabeleceu o projeto não desiste de você. Ainda com as mãos para cima, você vai crescer, você vai prosperar. Deus vai te fazer superabundar. Valorize os princípios dele. Enquanto você caminha valorizando os princípios dele, assim diz o Senhor: eu estou com você, você ouve a minha voz, eu vou te abençoar, você vai crescer, você vai multiplicar. E se você crê nessa palavra, aplauda em nome de Jesus.